Boa noite, meus amigos. Vamos mais uma live na noite de hoje da Casa de Caridade Coração de Maria. E hoje temos um convidado ilustre, o senhor James Ney, um querido amigo, e que nós vamos pedir que ele dialogue conosco, falando sobre o espírita equivocado. Vou convidá-lo para participar conosco agora, para ele entrar nessa live. Vamos lá, meu amigo. James Ney, boa noite. Boa noite, meu amigo. Em um determinado momento, Jesus iria afirmar: hei de vos enviar um Consolador prometido. E esse Consolador certamente irá apresentar um novo reino, uma nova boa nova aos corações das gerações futuras. Quando Jesus, em um determinado momento, dialogando com o jovem discípulo João Evangelista, que dentre os apóstolos, João Evangelista era o mais novo. Em um determinado momento, Jesus iria falar sobre os falsos cristos e os falsos profetas, que ao longo dos milênios certamente iria surgir. Pois bem, no ano de 1857, quando o pedagogo por excelência, o professor Rivail, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, iria apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos iria revelar a Allan Kardec sobre os falsos cristos e os falsos profetas da erraticidade, do mundo espiritual, como também os falsos profetas que vivem na humanidade, que convivem conosco. Pois bem, naquela época, em Paris, no período daquela efervescência da intelectualidade, havia uma explosão no desenvolvimento tecnológico daquela época, as grandes descobertas científicas, filosóficas, estavam pairando e surgindo como bolsões de inspiração na mente de várias personalidades daquela época. E naquele período existia uma jovem cujo nome dela chamava-se Hermance Dufour. Hermance Dufour foi uma das figuras que iria participar de inúmeras sessões mediúnicas na célebre Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no coração de Paris. E Hermance Dufour, naquela época, deu uma excelente contribuição falando da missão também do espírita na Terra, a grande missão do Consolador prometido, que seria, de certa forma, divulgado por todos nós. Todos os espíritas seriam convidados, ou aqueles que se tornariam espíritas seriam convidados a participarmos deste grande banquete celestial. Alguns anos atrás, há uns 20 anos aproximadamente, foi psicografado um livro cujo título do livro chama-se Laços de Afeto, que, de certa forma, fala sobre a pedagogia do amor, a pedagogia da afetividade, de que forma nós devemos nos tornarmos um espírita cristão. E Hermance Dufour, nesse livro, meu amigo,
Eu não sei se você já leu essa obra, Laços de Afeto, Caminho do Amor na Convivência, para que a gente possa, de fato, nos tornarmos gradativamente um espírita cristão e não um espírita equivocado nas suas bases, na sua superficialidade, como muito bem colocou Adernal Deolinda Amorim nos anos 70. Deolinda Amorim dizia que tinha muitos espíritas de verniz, espíritas de superficialidade e não espírita de profundidade. Há muitos espíritas intelectuais, há muitos espíritas cientistas, mas do ponto de vista do desenvolvimento moral, muitas das vezes deixa a desejar. Mas Hermance Dufour vai falar sobre o verdadeiro espírita cristão, o verdadeiro homem de bem, a sua função espiritual, a sua função social na casa espírita, que é o núcleo de desenvolvimento dos laços de afetividade. E ela vai dizer assim: o afeto dos pilares do desenvolvimento humano saudável é uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor. Abre as largas portas para a entrada do amor no coração daquele indivíduo que busca a sua transformação moral. E ela continua nesse texto: porque ser afetivo é elaborar com o sentir seu e do outro. Diríamos assim que a afetividade é um degrau para o amor. A afetividade é um dos níveis de desenvolvimento para o indivíduo se tornar um homem de bem. Todos nós somos cristãos, aquele que vivencia o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o cristianismo redivivo. E esse cristianismo redivivo é a doutrina espírita. E ela vai dizer assim: e amar é desenvolver-se para ser, verbo que traduz o existir divino, o existir para a felicidade. Sob os auspícios de uma casa doutrinária, a casa espírita, bem conduzida, o desafio do existir humano, das relações de afetividade entre os companheiros da casa espírita, bem conduzida, é o desafio a tornar-se uma proposta atraente, motivadora, clara e simples. Nesse tempo de materialismo, esse livro foi psicografado em 98, mas ele está muito bem atualizado. Nesse tempo de materialismo e do império da razão, nossas casas de amor devem fixar-se na função social reeducativa, do sentimento nosso, na busca do nosso aprimoramento, cada vez mais para honrar o título de escola da alma, desenvolvendo pessoas felizes, realizadas, dignas e solidárias. Essa é a proposta terapêutica do Evangelho de Jesus. Muitos são chamados. Eu esqueci o resto do texto. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todos podem entrar na casa de caridade Coração de Maria, ou qualquer templo evangélico, templo espírita, qualquer casa que fala no nome de Deus, podemos entrar. Agora, se a presença do divino fixará residência no nosso mundo íntimo, é outra questão. E é nesse ponto que eu vou mudar um pouco a vertente, onde nós vamos agora perceber as epístolas de Paulo, como Paulo enfrentou a sua grande transformação. Ele era um cristão, ele vivenciava o Evangelho de Jesus, as pegadas de Jesus. Eu vou deixar bem claro. A doutrina espírita, meus irmãos, é o cristianismo redivivo na sua
mais base primária da sua formação. Paulo de Tarso, os discípulos daquela época, podemos dizer que eram verdadeiramente espíritos cristãos. Por quê? Porque eles viviam envolvidos nisso que nós estamos envolvidos hoje, na mediunidade de efeitos físicos, de materialização. O Paulo de Tarso teve inúmeras experiências nessas questões. Os próprios discípulos vivenciaram isso. Portanto, torno a repetir, a doutrina espírita é esse cristianismo redivivo. E Paulo de Tarso, ao escrever as cartas aos Coríntios, ele iria dar algum recado para o futuro da humanidade, Adernal. Ele iria falar o que é a vivência da doutrina nesse elo de união entre nós. E aí no capítulo 1, no versículo 10, essa carta brilhante que o Paulo escrevia, ele vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aí eu pergunto, por que existe tanta divergência dentro da casa espírita? Tantos pontos de vistas. A casa espírita é uma casa ou é um grupo? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, naquela época, iria falar na exortação à unidade, que é o capítulo 1 das cartas aos Coríntios. Rogo-vos, irmão, em nome do Senhor, que a nossa mente, a nossa disposição mental tem que ser um único parecer. E por que nós vivemos nessa disputa de pontos de vistas dentro da casa espírita cristã? E aí ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1, Paulo, as cartas aos Coríntios, ele vai dizer assim, o caráter da pregação de Paulo. E aí eu coloquei em cima dela o seguinte, a postura moral do expositor espírita na casa espírita. Aí eu fiz um comparativo. E ele vai dizer assim, eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, o que ele quis dizer que quando ele pregava a sua mensagem, não era com orgulho, com prepotência, não era com seu ego, mas o que a gente vê hoje na atualidade, há muitos espíritas, como Deolinda Amorim colocou, não é? Espírita de verniz de superficialidade, utiliza-se a tribuna espírita para a sua promoção pessoal, para o que a gente chama assim do popstar espírita. Tem muito conhecimento técnico, tem muito conhecimento científico, mas não tem a vivência da amorosidade, que é a base, é a raiz da filosofia da Boa Nova. Quando Jesus esteve conosco, ele pregou a sua Boa Nova. A Boa Nova era uma nova tese para o reino de Deus na terra. E a Boa Nova está centrada em cima das suas parábolas. Por sua vez, essas parábolas, ela tem as raízes profundas. E essas raízes profundas é regada da moral cristã. Você pode ter muito conhecimento espírita, você pode fazer brilhantes palestras, mas se você não vivencia aquilo que você prega, você é uma árvore com as folhas secas. É por isso que ele diz assim, o caráter da pregação de Paulo, ou seja, o caráter da forma como ele dizia, que ele divulgava. Eu, irmão, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o meu testemunho, falando do testemunho do alto encontro que ele teve com Cristo, ele não fazia com ostentação. E por que hoje nós
utilizamos a casa espírita para ostentar o nosso ego. Porque o problema humano está centrado no materialismo e no ego humano. Então, ele continua dizendo nessa mesma carta, já no capítulo 12, versículo 12, a unidade orgânica da igreja. E aí eu coloquei assim, a unidade da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é intocável. Ela é intocável. Vejamos bem, na introdução do Livro dos Espíritos, de Prolegômenos, por si só, a introdução do livro é a síntese da síntese dessa unidade da doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Aí criam-se espíritas da esquerda, espírita da direita, espírita de baixo, espírita de cima, e até hoje eu não consegui entender nada. Eu, pelo menos, eu sou da doutrina do Cristo Jesus. É a doutrina, vamos dizer assim, holística, universal, cósmica. A linguagem do Cristo é uma linguagem cósmica. A boa nova do Cristo é uma boa nova cósmica. As parábolas do Cristo, todas as suas parábolas, ela tem uma conotação terapêutica universal. As parábolas que é dita aqui no planeta Terra, no nosso sistema solar, são as mesmas parábolas de cunho ético que é apresentado lá em Andrômeda, em Alcione, no sistema Capela. Ele rege os mundos habitados que se encontram no mesmo nível de evolução nossa. Não muda. Então não existe esquerda e direita. Nós somos da doutrina da filosofia do amor, do Cristo. E aí ele vai dizer assim, o Paulo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O que ele está querendo dizer que houve uma cisão na época de Paulo. Paulo percebeu que ele não poderia mandar o WhatsApp para as várias eclesias daquela época, ele não tinha como passar fake news para ninguém naquela época, e ele botou a mão na cabeça, Senhor, o que é que eu faço? Eu estou sendo muito requisitado para visitar as igrejas que estão surgindo. E aí, por inspiração, o espírito de Estevão, que ele tinha mandado apedrejar anos atrás, muitos anos, é que vai lhe orientar a escrever as epístolas sob a inspiração de Estevão e de Abigail. E a ideia diretora do Cristo para Estevão, orientando Paulo de Tarso, agora como Paulo de Tarso e não mais como Saulo de Tarso, era imprimir na sua consciência espiritual a unidade da filosofia do Evangelho do Cristo. Porque eu não posso falar uma linguagem e a outra casa espírita fala outra linguagem. A linguagem tem que ser universal. É a linguagem do amor. É a linguagem da multiplicação do amor e não do gabinete do ódio, Adernal. Então, assim, nós estamos aqui para criarmos, como Paulo de Tarso criou, e todos eles, o gabinete do amor e não o gabinete do ódio. Então, quando ele vai dizer, ainda essa carta aos Coríntios, a sementeira e a colheita. Quem planta, colhe. E que tipo de semente nós, espíritas, estamos plantando para colhermos no futuro? Aí ele vai dizer assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso é profundo, Adernal.
Eu achei muito interessante. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então não adianta você fracassa profissionalmente na sua vida, você tem um problema de relacionamento na sua família, você tem alguma questão relacional de família, tem alguma questão profissional e busca a casa espírita para suprir as suas necessidades. Como, por exemplo, há pessoas que se tornam evangelizadores ou evangelizadoras que não têm nenhum atrativo com a evangelização. Está ali apenas com normas de procedimento. É por isso que ele vai dizer assim, cada um contribua com o que tem o coração e não com tristeza. Então, quando a gente entra aí na casa de Maria de Nazaré, a gente tem que entrar com o coração transbordante de alegria e não com tristeza, com azedume, com mau humor, como, por exemplo, alguns anos atrás, nos anos 90, eu peguei um ônibus, era uma quinta-feira, eu estava me dirigindo ao trabalho, eu estava com a minha pasta na mão, quando de repente alguém me empurrou dentro do ônibus, o ônibus estava lotado, e quando eu saí desse ônibus eu estava assim, sabe, Adernal, estava me sentindo mal, esbravejando mentalmente, dizendo, mas que povo mal educado. Nesse mesmo dia, isso foi pela manhã, nesse mesmo dia, à noite, eu fui para o Humberto de Campos, que é a instituição que eu trabalho também. Eu fui falar sobre caridade. E quando eu entrei no Humberto de Campos, como se fosse um passe de mágica, eu me transformei e comecei a falar de forma tão caridosa que não parecia aquele Jamisney do início da manhã que estava se esbravejando mentalmente, se contradizendo com tudo aquilo que a gente prega dentro da casa espírita. Então, o que Paulo quis dizer é exatamente isso. Ou você é ou não é. Cada um contribua com o que o coração pode dar. E aí ele vai dizer no capítulo 6, versículo 6, agora a carta aos Gálatas, ele vai dizer: o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal de cada um de nós. Ele vai dizer: irmãos, prestamos bem atenção, caros internautas, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com o espírito de brandura, guarda-te, para que não sejas também tentado. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que a gente não deve fazer estardalhaço, de chamar a atenção do outro na frente dos demais. Seja reservado. Procure ponderar a dificuldade do outro, daquele companheiro que tem dificuldade no seu desenvolvimento moral e espiritual. Eu me recordo que quando eu fui dar uma entrevista em uma emissora de TV alguns anos atrás, o âncora do programa, Dernal, eu fiz uma dedicatória do Livro dos Espíritos, eu acho que eu já contei isso aí no Coração de Maria, eu fiz uma dedicatória no Livro dos Espíritos e dei a esse âncora desse programa de TV muito conhecido aqui na Bahia, e ele me disse assim: James, eu não posso receber o Livro dos Espíritos. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse assim: olha, o Livro dos Espíritos é uma doutrina que tem uma proposta de renovação, de revolução moral na vida da pessoa, de tal forma que eu não estou preparado para me tornar espírita, porque eu tenho as minhas dificuldades. Ele reconheceu isso. Ou seja, a casa espírita ela está aberta para todos, não é? Todas as pessoas podem ir. Eu já falei isso aí nesse centro. Tem muitos ex-padres, ex-católicos, de vários segmentos, mas todos buscando a sua transformação, o seu esforço muito grande. Porque a gente tem na casa espírita
o que a irmã Sidufo vai dizer, a casa espírita é uma casa ou o grupo? O que atende melhor aos anseios de crescimento e desenvolvimento das potencialidades para ser daquele candidato que está buscando a sua transformação moral, a sua transformação espiritual, conforme eu falei anteriormente nas colocações do apóstolo Paulo. E aí, nesse texto de Hermance, ela vai dizer: as casas reúnem pessoas ou grupos unem as pessoas. Eu vou repetir. As casas reúnem pessoas ou grupos unem as pessoas. Porque, às vezes, dentro da casa, a gente tem uma diversidade de pessoas, cada uma com as suas dificuldades. Eu vejo que o centro espírita é um espaço de convivência, de desenvolvimento moral e espiritual. É uma escola onde nós vamos nos educarmos. É um hospital onde nós vamos realizarmos as nossas cirurgias morais, etc, etc. E aí ela vai dizendo assim: o centro espírita, enquanto casa, precisa reciclar seus paradigmas, contextualizar seus métodos, renovar sua forma de agir e decidir em grupo, e entender os outros companheiros e buscar a sua transformação naquilo que ela vai chamar de centro espírita da afetividade. E aí, na questão 914 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Essa é uma pergunta. Algum dia, essa chaga moral da humanidade desaparecerá do coração da criatura humana? E aí os espíritos responderam a Kardec nessa questão 914. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que entretêm e exercitam. Isso depende da educação. Isso aqui é muito interessante. À medida que os homens se instruem acerca dos valores espirituais, não é? Na medida que você vai evoluindo moralmente e espiritualmente, você vai desmaterializando a matéria. À medida que você vai se transformando, a matéria vai se transformando. À medida que o planeta Terra vai saindo da fase de prova e expiação para o mundo de regeneração, e aqui eu faço uma observação, que esse mundo de regeneração não vai acontecer em 2050, não vai acontecer em 2100, não é daqui a 50, 100 anos. Esse mundo de regeneração ainda vai ter, nós vamos ter que ter inúmeras reencarnações futuras para atingirmos um patamar de um planeta regenerado. Um planeta totalmente regenerado não tem pandemia. Um planeta regenerado não tem gabinete do ódio. Os planetas que já estão regenerados, habitado por esses espíritos que já passaram pela fase dessa regeneração, os espíritos mais inferiores que habitam esses planetas é da estirpe de um Chico Xavier, de uma Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce. O perfil desses espíritos é que habitam os mundos mais regenerados. Ou seja, o mundo de regeneração, conforme o Haroldo Dutra também coloca muito bem sobre isso vai acontecer muito lá na frente. Então, essa fase da pandemia, como aconteceu com a gripe espanhola em 1917, que ceifou aproximadamente 50 milhões de pessoas ao longo de 3 anos, e que após essa pandemia da gripe espanhola houve um surto no progresso da humanidade,
de que, de certa forma, veio a Segunda Guerra Mundial, mas estava sob o controle das hostes superiores que sabiam o que estavam fazendo. E hoje nós estamos vivendo um novo surto de progresso na humanidade. Tudo que nós estamos vendo aí é um processo de transmutação, é um processo de transformação, conforme está muito bem colocado no último capítulo do livro A Gênese, capítulo 18, onde Kardec fala sobre os novos tempos. Os tempos são chegados, as novas gerações. Essas novas gerações vão ser habitadas por espíritos que vão começar a trazer uma nova ética para a humanidade. Essa nova geração de espíritos que já estão reencarnando em massa vai preparar as futuras reencarnações de espíritos que vai começar daqui a 10 ou 20 reencarnações futuras a colocarmos os pés em um mundo completamente diferente deste em que nós vivemos. Nem eu, nem a Dernal e essa geração atual ainda não vamos ver esse mundo regenerado, Adernal, porque a regeneração perpassa no mundo íntimo de cada um de nós, nessa nossa convivência. Portanto, quando Kardec faz essa afirmação, e que Hermance Dufour vai tentar fazer uma análise sobre a bússola da afetividade para que o espírita se torne um verdadeiro homem de bem, ela vai dizer assim: na casa espírita devemos encontrar esse espaço para ser o quê? Um homem de bem, já que a sociedade, em função do ter, vem bloqueando os valores pessoais e as potências da alma. Será que já imaginamos o centro espírita como a praça de convivência ou núcleo formador da família espiritual pelos vínculos do coração? A casa espírita é um órgão vivo. Ele é pulsante e é constituído de células humanas, de seres pensantes. As pessoas que convivem dentro da casa espírita, nesse núcleo, é um organismo vivo, pulsante, conectado com os espíritos, espíritas. E aí ela vai dizendo assim: como o centro espírita pode ajudar no fortalecimento de laços de amor entre seus integrantes, como pode auxiliar na dilatação da sensibilidade. Eu achei muito interessante essa colocação. Dilatação da sensibilidade. Como é que está a nossa sensibilidade diante da pandemia, diante desse caos político que o Brasil está vivenciando, Adernal? Qual é o nosso verdadeiro sentimento diante dessa situação? O Cristo está acima de tudo isso. Eu torno a repetir. A bandeira do Cristo, a bandeira do anjo Ismael, o guia espiritual, ou melhor dizendo, o governador espiritual do orbe do Brasil é Ismael. E Ismael tem uma bandeira: Deus, Cristo e caridade. Essa é a bandeira que trêmula no altiplano do nosso Brasil, conforme Humberto de Campos coloca no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Deus, Cristo e caridade. Então não há ódio, Adernal. E por que é que nós estamos vivendo essa pandemia de um vírus que já matou milhares de pessoas e a pandemia da imoralidade? E aí ele diz assim: a humanização na seara espírita, no coração do candidato que busca se tornar espírita cristã. Precisamos promover a casa espírita de mera escola de estudos sistematizados e planejados para um centro de convivência e treinamento dos traços morais da regeneração. Eu estou vendo aqui alguém dizendo assim: o orgulho tem o poder de nos enlouquecer, a tal ponto que imaginamos ser melhor a dor
do segredo que é o alívio da sinceridade. Quem foi que fez essa pergunta que eu achei muito interessante, Adernal? Me ajude aí. Alguém fez essa Um pergunta? livro de Ah, Zélia. Zélia. Pereira, obra Lírios da Zélia, Esperança. minha amiga Zélia. Pois é, né, Zélia? Zélia, ela sabe perfeitamente disso, que ela foi evangelizadora. Ela foi minha evangelizadora, Adernal. Eu acho que depois dessa ao vivo aí na live, ela vai me matar quando eu sair daqui. Então, respondendo a Zélia. Zélia, você lembra de Sinira Pinto, a grande pedagoga paranaense, Zélia? E eu me lembro que no tempo da nossa juventude, Zélia, eu sempre citava uma frase de Sinira Pinto, que ela dizia assim: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? Sinira Pinto. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? Ou seja, se você agora trabalhar o caráter da criança, você vai trabalhar a diminuir a intensidade do orgulho daquela criança que está vindo ao mundo. Se você trabalhar os valores morais, éticos nessa geração que está chegando agora na criança, o orgulho dessa criança não terá a potencialidade e o peso que nós temos, que são os homens velhos. Aquilo que Herculano Pires dizia no seu livro O Espírito e o Tempo, o novo homem e o homem velho. O homem velho com os seus paradigmas negativos, com as suas idiosincrasias, e o homem novo, o novo homem de uma nova geração, ele tem outra consciência, o seu ego não tem esse peso como nós atribuímos a todos e a nós mesmos. Então, quando ela diz assim, a irmã Sidufo, contextualizar, portanto, é humanizar a seara. Para contextualizar, oferecendo condições aos nossos irmãos de obterem sua paz e suas respostas divinas, precisamos rever esse foco da missão do centro espírita, evitando que se torne um lugar de bancos frios, nos quais assentam alunos com largos cabedais intelectuais sobre a nova doutrina, mas com franca inabilidade para se amarem e amar o próximo. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui é que contextualizar, humanizar, oferecendo condições àqueles que buscam a paz na casa espírita, e não buscando aquelas respostas divinas, oferecendo o paraíso no reino de Deus, vendendo a palavra de Deus, vendendo colchão divino, vendendo grão divino para a cura divina diante de uma grande pandemia. Há muitos que estão vendendo grãos com verdadeiras curas dessa pandemia que está matando a humanidade. Então, nas nossas considerações, já chegando às considerações finais, dizemos assim: Allan Kardec, na sua nobreza de caráter e grandeza de coração, não era apenas um homem de finura e verniz social. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha ali como Daniel Douglas Homer. Ele não aceitava a reencarnação. Ele não aceitava de que é possível você ter vivido uma existência em vidas pretéritas. E ele foi um dos maiores médiuns da história do século XIX, investigado por Charles Richer, os grandes cientistas da época, percebia que o Daniel Douglas Homer, ele tinha uma mediunidade fabulosa. Ele viveu 53 anos, desencarnou em 1866. E durante a sua vida, ele teve com Napoleão III,
a sociedade da Europa assistia os fenômenos de levitação, de materialização através de Daniel Douglas Home. Mas ele não aceitava o espiritismo. Ele não se tornou espírita, apesar de Kardec ter publicado na Revista Espírita, em vários periódicos, falando sobre a mediunidade de Daniel Douglas Home. Ele desencarna em 1866 e vai reencarnar em 1927, no interior da Bahia, em Feira de Santana. Ou seja, 1866 para 1927 são 41 anos. Ele vai reencarnar onde? Aquele Daniel Douglas Home, não é? Ele reencarna em Feira de Santana. E lá em Feira de Santana, aos 4 anos de idade, ele vai ver espíritos. Ele vai se tornar quem? O maior divulgador dos postulados da doutrina espírita, que é Divaldo Pereira Franco. O Divaldo é a reencarnação de Daniel Douglas Home. Ou seja, durante o período que ele ficou no mundo espiritual, o Daniel Douglas Home, sob a orientação de Joana de Ângeles, ele recebeu toda uma reciclagem de conhecimentos que agora ele não se tornaria médium de efeitos físicos, se bem que o Divaldo teve algumas materializações no início da vida dele. Mas ele iria fazer aquilo que ele negou no século XIX, na personalidade de Daniel Douglas Home. Essa semana, caros amigos, eu tive conversando com Adilto Pugliese, que escreveu o livro sobre Daniel Douglas Home, o médium voador, e a gente estava falando sobre isso. Porque o Adilto iria me dizer, James, a Joana de Ângeles revelou ao Divaldo que ele era a reencarnação do próprio Daniel Douglas Home, agora em 2017, há 3 anos, 4 anos atrás. Porque agora ele veio com a missão. Ele se equivocou, ele valorizou os fenômenos de efeitos físicos que era necessário, porque o que o Daniel Douglas Home fez foi impulsionar a curiosidade para que o mundo conhecesse mais o espiritismo. Vejamos bem, de 1856 a 1857, um ano, a mediunidade de Daniel Douglas Home foi suspensa. Quando ele voltou a fazer os seus experimentos, foi em fevereiro de 1857, ou seja, 2 meses antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos. Portanto, Daniel Douglas Home deu uma contribuição para o estudo dos fenômenos, a doutrina espírita, mas ele não acreditava na reencarnação. Ou seja, ele agora, na figura desse grande missionário apóstolo do século XX, apóstolo do século XXI, o Paulo de Tarso dos tempos modernos, ele vai dizer o que nós precisamos. O espírita, o verdadeiro espírita é aquele que segue as pegadas do Cristo até o madeiro do seu holocausto. Viver a doutrina espírita é seguir as pegadas do Cristo, como muito bem colocou Agostinho de Hipona. O Evangelho de Jesus não é para ser estudado, mas vivido e sofrido. Porque quando você vive o Evangelho, você sofre, porque você busca a sua transformação moral e espiritual. Portanto, meus amigos, essas são as nossas reflexões e observações desse tema. O espírito equivocado, o que nós devemos ser e valorizar o patrimônio que cada um de nós já conquistamos espiritualmente e moralmente. Muita paz. Muita paz, obrigado. Maravilhoso. Eu queria colocar aqui, enquanto ele estava falando, eu fui buscar ali nas minhas leituras, este livro aqui, o volume 1, das Marcas do Cristo, que inclusive não tem mais para ser vendido, tá? Para ser editado. Até pedi lá na FEB que desse um jeito de editar esse livro, porque ele é maravilhoso. São 2 volumes. E aqui está exatamente tudo o que você disse sobre Paulo de Tarso, neste volume. No outro volume é Lutero, que na verdade era Paulo, novamente, mas agora já 1500 anos depois.
Aqui tem toda a história sobre isso e é fantástico. Para quem puder ter esse livro e ler, vale a pena. Muito bom. As Marcas do Cristo. Com relação ao que você disse, me permita dizer alguma coisa sobre o que você falou, tá? Quando nós lemos, por exemplo, um livro escrito Voltei, de irmão Jacó, nós vamos ver o equívoco, muitas vezes, de uma pessoa que está no centro espírita, como presidente de centro, etc. Trabalhou durante 30 anos ali em todas as atividades do centro, fazia muitas palestras e tudo, mas quando chegou no plano espiritual, quem lhe ajudou, na verdade, foi a sua filha. Foram outros espíritos que lhe deram condição para entendimento do porquê que pessoas que ouviam suas palestras e que colocaram em prática aquilo que ouviam, e ele numa situação inferior ao chegar do lado de lá. Ora, está bem descrito pelo que você disse agora, na verdade, uma coisa é falar, outra coisa é vivenciar. E se eu puder unir as duas, melhor ainda. Outra coisa que vejo muito nos centros espíritas, que isso tem vezes que me deixa triste, inclusive, as pessoas, pelo fato de nós estarmos à frente de uma casa, por qualquer razão, que eu, inclusive, não me acho merecedor por isso, mas assim foi colocado, paciência, as pessoas querem que nós sejamos tão perfeitos que não cometa nenhum erro. Isso não é assim que funcionam as coisas. A realidade é que, se nós formos buscar aqui, neste livro, com Paulo, no início, Paulo não aceitava aquilo que, a proposta que ele foi chamado. Ele teve que ir para o deserto, junto com Gamaliel, estudar, compreender, fazer uma série de meditações, para depois ele poder entender de verdade qual era a sua missão e refazer uma caminhada que nós estamos fazendo hoje. O que será que nós fomos em vidas anteriores para nessa estarmos no sentido que estamos fazendo, buscando a nossa reforma e mesmo passando para alguém essas experiências, ainda que não perfeitas, porque não somos perfeitos. Mas se não fizermos isso, quando vamos começar algo para esse desenvolvimento? Vamos cruzar os braços e dizer, não, na próxima vida eu começo alguma coisa. Perdi um tempo precioso, porque uma encarnação não é algo que eu possa perder simplesmente pelo meu desejo, pela minha vontade. É necessário que eu trabalhe intensamente pelo momento em que tive a oportunidade de aqui estar, cada minuto, porque eu preciso disso para me desenvolver. Você acabou de falar aí sobre Divaldo, uma vida em 40 e poucos anos, veja que diferença de atitude tomada e compreendida e colocada em prática. Olha o resultado que nós temos hoje. Depois de X anos, quantas pessoas Divaldo já modificou? Quantas, não é? Não só dizendo, leia tal livro, faça isso, faça aquilo, medite, etc. Exercendo tudo isso e mostrando que podemos falar e podemos fazer. Olha a Mansão do Caminho, que trabalho belíssimo, maravilhoso. É verdade. Centenas, milhares de pessoas atendidas e que é um legado que vai ficar para todos nós espíritas, porque hoje em dia temos muito simpatizante, pouco espírita, e agora estamos tendo outras vertentes, como você pincelou no começo, que não é o caso aqui da gente polemizar, mas já estão surgindo muitas histórias com relação ao espiritismo, que era uma das preocupações do Dr. Bezerra de Menezes lá atrás, bem lá no começo, para que houvesse unidade de palavra, unidade de sentimento, unidade de trabalho. Porque se assim não for, onde fica o grupo?
É exatamente isso que eu falei, Adernal, sobre quando eu coloquei Paulo e que eu falei sobre o elo de unificação, o elo da doutrina, eu estava me referindo nesse sentido, não é? Eu me lembro que houve um período início dos anos 90, um movimento em São Paulo querendo retirar o evangelho da doutrina espírita. Houve esse movimento, não sei se você lembra, não é? Lembro, sim. Eu vou tornar a repetir, para ficar bem claro aos caros companheiros que nos ouvem. O Livro dos Espíritos, na introdução, Prolegômenos, ali está a síntese do pensamento dos espíritos. A doutrina espírita, ela é intocável, ela não sofre nenhuma alteração. O problema são as criaturas humanas que querem mudar as leis, como ao longo de 2000 anos a Igreja Católica sofreu inúmeras alterações. A doutrina espírita é intocável. Ou seja, não há indivíduos que buscam modismos, busca atualizar, dizer que a doutrina espírita está desatualizada. De jeito maneira. Pelo Triste. contrário, eu tô escrevendo um livro sobre a infinita possibilidade de vida fora da Terra e eu estou me baseando na física quântica e dentro da física quântica eu estou encontrando grandes respaldos em cima do livro da codificação. Sim. Ou seja, a teoria da relatividade, você vai ver capítulos do Livro dos Espíritos que falam sobre a teoria da relatividade. Ou seja, ela é altamente atualizada. E abrangente. Campos gravitacionais, que a gente está falando hoje, no livro A Gênese, o espírito Galileu Galilei fala sobre campos gravitacionais em outra nomenclatura do século XIX, quando ele dava comunicação, o espírito Galileu, na Sociedade de Estudos Espíritos. Portanto, a doutrina espírita, ela é intocável. São as pessoas que ficam querendo colocar os seus pontos de vista, mudar a essência da doutrina espírita. E aí a gente tem que seguir o que Jesus disse. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Correto. Tá bom. Meus amigos, obrigado a James Ney pela disponibilidade. Espero que você volte mais vezes, que gosto muito de lhe ouvir. Ok, eu agradeço. E que nós possamos hoje refletir sobre essas palavras, sobre tudo que ouvimos, que nós possamos fazer uma prece hoje à noite, antes de dormir, com relação ao que está acontecendo no nosso planeta, ao que está acontecendo com toda a humanidade. Vamos unir forças, unir energias para que tudo possa minorar e até terminar o tão logo seja possível, segundo as disponibilidades psíquicas, eu diria, de cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos, que tenham um sono reparador e que amanhã acorde feliz, sorridente por estar vivo. Muita paz para todos. Gratidão, muita paz. Obrigado, Adernal, e a todos os companheiros que nos ouviram. Pode ser.